Bolas de Fogo, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Cheguei novamente para a correção do nosso, mais um simulado, nosso sexto simulado aqui, ó, do Missão 193, a nossa Operação 1, 2, 3 milhas. É isso, bora que só bora. Está preparado? Esteja preparado, porque vamos resolver as 10 questões desse simulado. Tem uns textos do tamanho de um bonde, não se preocupe, a gente vai ler, que eu sei que vocês gostam muito de ler. E vamos lá, né? Não tem muito o que dizer. Bora que só bora. Vamos lá. Caindo para dentro aqui. Oh, meu Deus, o que temos? Vamos ver. Começamos com: perdemos nossas casas em Alcântara para ricaços brincarem de astronautas. Em noites escuras, quem se embrenha mata dentro no quilombo de Canelatiua sente-se como se estivesse caminhando no espaço. Os vagalumes ao redor e as estrelas no céu causam a sensação. Nossos ancestrais chegaram aqui da África, não vieram de foguete, mas em navios negreiros. Apesar disso, fizeram da região de Alcântara sua terra. Ainda assim, somos tratados como ETs. Só soubemos pelos jornais que a base de lançamentos instalada em nosso lar pode servir de espaço-porto para turismo espacial. Imagine perder sua casa para ricaços brincarem de astronauta. A Virgin Orbit, né, gente? Empresa que pertence ao conglomerado do bilionário inglês Richard Branson, conseguiu em junho licença para operar no centro de lançamento de Alcântara. Seu avião de fuselagem dupla, do qual são lançadas as naves, vai decolar de sua pista. Aqui vale fazer só um parênteses, mas Alcântara foi a nossa primeira base de lançamentos de foguetes, né, no Brasil, junto logo em seguida. Mentira, foi a segunda. A primeira foi a Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, e a segunda foi ali em Alcântara, aproveitando exatamente o posicionamento, né? Assim, tem toda uma relação com proximidade de latitude, longitude, né? Aquela coisa toda. Então a gente está percebendo já um texto bem de posicionamento. Aqui a gente não tem o que discutir. É um texto bem posicionado, é um texto escrito em primeira pessoa, de alguém falando sobre essa situação da concessão, vamos dizer assim, daquela determinada base de lançamento para utilização por empresas privadas, né? Então, presta atenção, segue comigo aqui, vamos lá. O próximo nos diz o seguinte: é o mesmo usado por outro braço da empresa, a Virgin Galactic, que cobra $450 mil, cerca de 2,4 milhões de reais, para quem quer bancar o Luke Skywalker. Tememos por nosso futuro próximo, pela forma como, não é corno não, tá, gente? Isso aqui é de copiar e colar. Temos sido tratados desde um passado não tão distante assim. O território étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século XIX, com o abandono das terras por seus proprietários. Ele foi certificado como remanescente de quilombo em 2004 pela Fundação Cultural Palmares. Legalmente, porém, sua existência é reconhecida desde 1856, quando obteve o registro na freguesia de São João de Cortes. Consta ainda uma doação feita por Teófilo José de Barros, registrada no cartório de primeiro ofício de Alcântara em 1915. O CLA foi criado nos anos 1980. Naquela época, mais de 300 famílias e 24 comunidades do litoral foram removidas para o interior. O CLA é o Centro de Lançamento de Alcântara, né? Então aqui você percebe que ele faz uma pequena construção, né? Ele vai indicando que não é somente aquela primeira empresa que a qual ele se refere, né? E ele vai mostrando, aí ele constrói uma pequena, né, bastante rápida retrospectiva do que aconteceu ali, né, de onde vem o quilombo. Ele faz algumas colocações que demonstram que talvez essa forma de se observar o quilombo não seja a forma como ele, com certeza, imagina que isso deva acontecer, né, por parte das outras pessoas. Beleza? Então, seguindo em frente, nós temos o quê? Nós ainda temos aqui o finalzinho. O CLA é um porto pirata. Não há informações públicas oficiais sobre que tipos de combustíveis são usados ou componentes químicos lançados no meio ambiente. Da mesma forma, o movimento dos atingidos pela Base Espacial de Alcântara, MAB, só pode fazer estimativas de quantos de nós ainda perderão seus lares. Acontecimentos recentes indicam que cerca de 800 famílias e 330 quilombos estão ameaçados. No final de 2019, o CLA foi cedido aos norte-americanos. Beleza, né? O contrato prevê a possibilidade da ampliação de suas instalações sobre o território quilombola. Em 27 de março de 2020, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades durante o pico da pandemia.
A medida só foi definitivamente revogada em dezembro passado, quando uma denúncia enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em 2001, referente aos despejos dos anos 1980, foi alçada a uma instância superior, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2011, o Wikileaks revelou que os Estados Unidos não admitiam que desenvolvêssemos tecnologia para fabricar foguetes. Não somos só nós que temos a perder. A própria soberania nacional pode ir para o espaço. Então aqui vale a pena lembrar você, não sei se você se recorda desse famoso Wikileaks, né? O Wikileaks foi um vazamento de informações ultra secretas, né? Assim, de muitas informações. Foi tipo uma avalanche, se não me... ali está dizendo 2011, né? Se não me engano, foram tipo assim, terabytes de informações digitalizadas que foram tornadas públicas, logicamente não de forma oficial, né? Houve um vazamento realmente, e muitas informações são assustadoras. Eu, por exemplo, não sabia dessa informação aqui, ainda que faça todo sentido quando a gente está falando sobre esse tipo de relação, né, de contenção, vamos dizer. Beleza? Então, segue o baile comigo e passamos para a primeira questão. Vem comigo, olha só. A respeito das ideias do texto e suas possíveis inferências, ou seja, tudo aquilo que nós podemos inferir a respeito desse texto, pensar a respeito dele, analise as afirmativas a seguir. Em função da instalação do centro de lançamento de Alcântara, os moradores locais vão perder sua maior fonte de renda, a pesca. Olha só, é interessante a gente perceber o seguinte, ó. Em função da instalação, os moradores locais vão perder a sua maior fonte de renda, que é a pesca. Primeiro que a gente não tem nenhuma informação correlacionada com a noção de pesca, não há nenhuma informação com relação a isso, e temos um segundo processo, né? Assim, na verdade, o centro já foi, isso é muito importante da gente dizer, né? Ó, o centro já está instalado, já está lá, né? Na verdade, a discussão é sobre a utilização que vai se dar a esse centro, né? Então, o centro de lançamento de Alcântara é antigo. Ele faz uma referência a esse momento, mas não é o momento em que ele escreve, né? A gente chama de momento da enunciação. Esse é um momento anterior, né? No momento em que ele enuncia, na hora que ele escreve, o centro de lançamento já está lá instalado. Então não tem como a gente dizer que essa alternativa é viável de maneira alguma. Certo? Beleza? Pegou? Como chegou a pandemia, uma das medidas profiláticas na região de Alcântara foi o projeto de remoção de muitas famílias da região, transferindo a região quilombola para espaços menos poluídos, não tem nada a ver com isso, né? A proposta de remoção, ela estava relacionada ao aumento, né, do uso do centro de lançamento, né? Então a proposta se relaciona à concessão, na verdade, né? Então se relaciona à concessão de uso daquela determinada base, né, de lançamento de foguetes. A instalação de pistas de pouso e decolagem para os aviões de fuselagem dupla em nada interfere na continuidade do projeto espacial brasileiro. Na verdade, o texto não é claro com relação a isso, mas a gente entende que, pelo texto, né, o texto nos permite entender que a base será usada só pelos aviões. A base será usada somente pelos aviões, né? Então, usada somente para turismo, vamos dizer assim, né? Porque é exatamente isso que ele fala lá. Então, para turismo. Certo? Pegou a visão aqui junto comigo? Então, realmente não tem nenhuma dessas alternativas são possíveis de serem utilizadas. Então, o nosso gabaritinho realmente é letra E, como diria Zezé de Camargo e Luciano. Letra E de é o amor. Quase que eu chutei aqui o negócio de novo. Beleza? Pegou a visão aqui junto comigo? Conseguiu entender? Então, bora que só bora para a próxima questão. Vamos junto, ó. Vamos lá. O que mais que a gente tem por aqui, ó? Em noites escuras, quem se embrenha no mato adentro, no quilombo de Canelatuia, sente-se como se estivesse caminhando no espaço. O segmento acima, se considerado como uma só oração, ele tem que ser considerado como uma só oração, porque ele é uma só oração, né? Deve ser classificado corretamente como. Então a gente mata de uma forma bastante tranquila, né? Quem se embrenha mato adentro, sente-se. Beleza. Então a gente pode, inclusive, pegar esse quem se embrenha, sente-se, né? Então a gente pode pegar lá e colocar ele
se sente, né? Então a gente vai perceber que aqui, ó, esta oração inteira está desempenhando a função sintática de sujeito da oração principal. Sujeito do verbo sente-se, né? Então essa pessoa se sente daquela determinada forma. Essa pessoa no sentido de qualquer pessoa. Talvez a gente aqui poderia botar, ó, qualquer um se sente, né? Então, ó, qualquer um se sente também funcionaria bastante bem pra gente, tá? Normalmente essas orações, elas têm lá aquela famosa dica, né? E eu mesmo já falei isso para vocês, aqueles que assistiram a aula comigo, né? Da substituição pelo isso. Isso funciona bastante bem, né? Então, assim, isso sente-se como não faz muito sentido, né? Seria ele se sente, faria mais sentido, até porque essa oração, ela não é uma oração tipicamente subjetiva, porque normalmente a oração subjetiva não apresenta valor humano, né? Não apresenta uma construção com valor humano, mas o que acontece aqui? Esse quem, que é um pronome indefinido, ele traz esse peso, vamos dizer assim, do valor humano, né? Então aqui, ó, digamos que a gente usa muito essa notação aqui, ó, é mais humano, né? Mais humano em que sentido? É um elemento humano, certo? Então aí aquela troca pelo isso não faria muito sentido. Se você tira a oração, você teria, por exemplo, eles, né? Eles se sentem, ou ele se sente, qualquer um se sente, todos podem se sentir, beleza? Então, de uma forma ou de outra, o que vai acontecer? Você percebe que essa oração está desempenhando realmente o papel de sujeito. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. O que pode ter causado um certo probleminha na cabeça de vocês é essa noção aqui, ó, de justaposição, né? Então, o que seria uma oração subordinada justaposta? É basicamente o seguinte: quando a gente vai pensar em orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas, via de regra, por conjunções integrais. Normalmente o que e o se, em alguns pouquíssimos casos, né? Então, o que e o se, eles funcionam ali pra gente como possibilidades, beleza? O que a gente vai olhar aqui, o que a gente vai observar e a gente vai perceber? A gente vai perceber o seguinte: essa construção de justaposição, ela ocorre, vamos dizer assim, sempre que uma oração subordinada é introduzida por um elemento não esperado. Ou seja, alguma coisa diferente daquele que seria o conectivo normal. Então, oração é que não usa o conectivo comum àquele tipo de oração. Então, não usa o conectivo comum àquele tipo de oração. Certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente teria? A gente esperava por uma conjunção integrante, mas vem um pronome. Ou seja, estamos diante, neste caso, em específico, de uma construção justaposta. Então, quando aparece para vocês essa ideia da justaposição, é isso, né? Assim, eu introduzi uma oração que tem aquele determinado valor, mas não me utilizando do conectivo, seja ele o pronome, seja ele a conjunção, que é típica daquele tipo de subordinação, certo? A gente já conversou sobre isso, né? Assim, as subordinadas adverbiais, por exemplo, elas são introduzidas por conjunções subordinativas, as adjetivas são introduzidas por pronome relativo. Então, se você tem uma introdução diferente dessa, você tem uma justaposição. Pegou? Beleza? Talvez essa tenha sido uma dúvida que perdurou aí na cabeça de vocês. Vamos junto? Vamos lá, próxima questão. O tentório étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século... Eu acho que era território isso aqui, mas ok. É porque a prova estava toda cagada na hora de copiar e colar, tá? Eu vou colocar aqui território. Não faz sentido esse território, tá? Então bota aqui território. Étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século XIX com o abandono das terras por seus proprietários, beleza? Então a gente tem o abandono das terras por seus proprietários, beleza. A gente vai pensar basicamente aqui a ideia do seguinte: ele quer que a gente faça a construção de quê? De qual é aquela criatura
como classifica-se aquela criatura. Então ele diz o seguinte, ó, tomando-se o substantivo abandono como de verbal, é correto afirmar que em 1 e 2 tem-se, respectivamente, então o que a gente vai entender? Ó, de verbal vai significar necessariamente para a gente que é um substantivo abstrato. De verbal é aquela mesma coisa de derivação regressiva, tá? É a mesma coisa de regressiva. Abandono é o ato de abandonar. Então, ó, é um substantivo abstrato e tem valor de ação. Isso quer dizer que, muito provavelmente, este elemento, beleza? Este elemento vai precisar de um complemento nominal. Porque substantivos abstratos sempre apresentarão alguma forma de complementaridade de sentidos, né? Podendo ser um complemento nominal, podendo ser uma adjunta de nominal. O que a gente vai entender? Você sempre vai pensar o seguinte: se for complemento nominal, ele vai ter um valor muito específico de paciente daquela determinada ação. Então ele vai ser o quê? Paciente. Se ele for adjunto adnominal, ele vai ter valor de agente, certo? Então, ele vai ter valor de agente. Então, aqui, a gente consegue matar esses dois elementos. A gente vai pensar o seguinte: com o abandono das terras, as terras abandonam ou as terras são abandonadas? A gente pode afirmar que as terras são abandonadas. Concordam comigo? Beleza. Então, elas são abandonadas. Ou seja, elas sofrem essa ação de serem abandonadas. Beleza. Então, aqui eu já tenho um complemento nominal. Não pode ser a letra C, não pode ser a letra D e não pode ser a letra E. Porque todas elas estão afirmando que seria uma adjunta de nominal. Isso aqui talvez já mate a sua esperança de que aquele segundo elemento fosse um agente da passiva. Qual é o detalhe? Por que ele não pode ser agente da passiva? Porque não tem voz passiva. Não tem construção de voz passiva. Agente da passiva só acontece com construção de voz passiva. Você tem que ter, no mínimo, um elemento de voz passiva, que seria, por exemplo, o particípio, né? Se eu dissesse abandonada por seus donos, as terras pipipi, abandonadas por seus donos, as terras pipipi, papapá. Beleza, aí é voz passiva. Mas aqui eu tenho um substantivo, não tem voz passiva. E a gente vai pensar o seguinte: no caso deste caminho que eu acabei de indicar para vocês, esta criatura, ou seja, por seus proprietários, abandona ou é abandonado? Abandona. Ou seja, pratica a ação de abandonar. Se pratica a ação de abandonar, é agente. Se é agente, nossa resposta aqui, obrigatoriamente, será a letra B de quê? Sou eu, bola de fogo. E o calota de matar. Letra B de quê, gente? Letra B de boletos a pagar. É isso. É nesse final das contas aqui. Beleza? Conseguiu capturar? Conseguiu entender junto comigo aqui? A ideia é exatamente essa. Assim, a gente vai ter a noção de, se é complemento nominal, ambos estão ligados, sem dúvida nenhuma, a um substantivo abstrato. Ele já te deu essa dica quando ele disse que é de verbal. Então já guarda essa informação aqui. Já trouxe essa noção de formação de substantivos abstratos. Aí agora a gente pensa o quê? Beleza. Se for agente, adjunta de nominal. Se for paciente, ou seja, se sofrer a ação, é um complemento nominal. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora para a próxima. Vamos junto com o tio Bola de Fogo. Aqui são os trechos que eu vou precisar, tá? Na verdade, aqui estão os nossos trechinhos. E a gente vai em frente aqui para a questão para a gente poder. É só para eu não ter que voltar lá para o primeiro slide, tá? Assinale a alternativa em que no texto a palavra não apresente papel, isso tem se tornado cada vez mais comum hoje nas bancas, adjetivo. O que significa dizer papel adjetivo? Você vai pensar o seguinte, ó, presta atenção. Papel adjetivo significa dizer que no contexto é um adjetivo. Então, no contexto é um adjetivo. Wagner, mas se no contexto ele é um adjetivo, ele não vai ser sempre um adjetivo? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Ó. Imagina que eu dissesse assim: eu encontrei meus pais na festa
Na festa, perdão, aqui. Não tem nada a ver com isso. Linguagem neutra. Não, foi erro mesmo, tá, gente? Aqui é o TDAH da pessoa. Na festa e, sei lá, você encontrou os seus? Só para você entender aqui uma coisa importante. Olha só. Quando eu digo eu encontrei meus pais na festa, esse meus claramente está fazendo um processo de modificação com quem? Com a palavra pais. Beleza. Ele é um pronome. Ele não é um adjetivo. Só que dentro desse contexto, ele vai funcionar como adjetivo, sendo chamado, inclusive, de pronome adjetivo. Tá? Isso vale, por exemplo, para os numerais também. Aqui embaixo, ó, e você encontrou os seus? Ó, seus. Não está modificando mais pais, porque pais não está aqui. Então, neste caso, continua sendo um pronome, mas agora um pronome de valor substantivo. Não é um pronome de valor adjetivo. Certo? Então seria mais ou menos nessa pegada. Por isso que ele vai dizer que no texto a palavra não apresente papel adjetivo. Ou seja, ali dentro ele não vai ser um adjetivo. Vamos ver os dois primeiros? O outro e o nosso. Vamos lá. Outro e nosso. Volta. Outro e nosso. Dá pra ver todos porque eu botei do lado. É o mesmo usado por outro braço da empresa. Opa! Esse outro, que é a primeira informação que a gente precisa analisar, está modificando o braço. É também classificado como um pronome, nesse caso aqui, mas aqui dentro ele está funcionando como um adjetivo por modificar quem? Braço. Então a gente já sabe que a letra A está incorreta. É um adjetivo. Para quem quer bancar o Luke Skywalker, tememos por nosso futuro próximo. Ó, nosso está também ele modificando quem? Futuro, né? Bem parecido com aquilo que eu acabei de dar de exemplo para vocês. Então, nosso, ele é um pronome, continua sendo um pronome, só que está aqui dentro com um valor de pronome adjetivo. Beleza. Vou fazer as outras. Ó. Pela forma como temos sido tratados desde um passado não tão distante assim. Então, ó, passado não tão distante, que a gente vai entender aqui, ó. Presta atenção. Um passado não tão distante assim, esse distante está claramente se referindo a passado distante. É só você tirar esse não tão, né? Que é um intensificador ao contrário, né? Então, aqui, mais uma vez, distante nesse caso é realmente um adjetivo e ele continua sendo usado como adjetivo. Beleza? Vamos para a parte de baixo. Ó. Não é possível, contudo, mensurá-lo com exatidão, assim como os danos causados à natureza, já que a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental. Então aqui, ó, sem nenhum estudo, esse nenhum está se referindo a quem? A estudo. Beleza? Então, é um adjetivo, novamente, ainda que seja um pronome adjetivo. A medida foi definitivamente revogada em dezembro do ano passado. Qual é o detalhe aqui? Ó? A palavra revogada, ela vem junto com foi. A medida só foi revogada, tá? O definitivamente vem aqui para o meio para dar uma valorizada, né? Mas, ó, a medida só foi revogada. Alguém tem que ter revogado. A medida é o que nós chamamos de sujeito paciente, ou seja, foi revogada, está com a função de voz passiva. E neste caso aqui específico, é uma locução verbal de voz passiva. Se é uma locução verbal de voz passiva, revogada é um particípio dessa locução verbal. Então, não pode ela, esse revogado, ela não pode esta palavra desempenhar a função de adjetivo. Por isso que a resposta a essa questão é letra E. De quê? De é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Fechou? Bora que só bora? Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha. Questão de partícula C. Gostamos muito de questões de partícula C. Em noites escuras, quem se embrenha, então presta atenção, quem se embrenha, mato adentro no quilombo de canelé, sente-se como se estivesse caminhando no espaço. Vou começar pela última,
para a gente entender uma coisa seguinte. Primeiro, quem se embrenha... Vamos começar do começo, vai. Quem se embrenha? O que a gente vai entender aqui? Ó? A partícula C, ela tem, com muita frequência, valor de quê? Muita frequência. Valores mais cobrados de vocês são aqueles valores de partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Tranquilo? Mesmo. Então, a gente vai perceber que a gente tem ali construções. Né? Construções diferenciadas, né? De classificação. Mas eles têm outras classificações. E aqui a gente vai perceber, né, que temos uma classificação que não é tão corriqueira de ser cobrada, mas é muito importante. Por quê? O verbo embrenhar não existe sem o quê? Embrar. O verbo embrenhar é um verbo chamado de verbo pronominal. A ideia é, ó, embrenhar-se. Certo? Esse Czinho aqui, necessariamente, é classificado como um pronome integrante do verbo, ou seja, ele faz parte do verbo. Integrante do verbo. Aí você vai ter eu me embrenho. Mas não traz uma noção, por exemplo, de reflexivo? Não, você se embrenha a si mesmo. Você consegue embrenhar alguma outra coisa? Eu vou embrenhar você no mato. Não. Eu vou enfiar você no mato. Mas embrenhar é você entrar no mato, tá? Embrenhar é você entrar em alguma coisa. Eu me embrenhei em problemas. Ou seja, eu entrei. Se eu bebo água, você bebe água, então bora. Digamos, eu entrei em uma pilha absurda de quê? De problemas. Certo? Então, seria mais ou menos essa ideia. Então, embrenhar-se é parte integrante do verbo. A mesma coisa vai acontecer com o sentir-se. Porque quando você diz sentir-se, você pode sentir algo, sem dúvida, e você pode construir esse verbo como pronominal. Porque quando ele diz, ó, sentir-se como se estivesse caminhando no espaço, a ideia básica com a qual a gente trabalha é que não é sentir a si mesmo, ou seja, não dá para ser reflexivo. Eu senti amor, beleza. O amor foi sentido por mim, pode. Sentiu-se amor, ok. Mas sente-se como se estivesse, você já tem. A pessoa se sente, né? Quem se embrenha, sente. Ok? Então ela sente-se, ou seja, é alguma coisa extremamente pessoalizada. E neste caso aqui, nós também vamos chamar esse pronomezinho de pronome integrante do verbo, que também pode ser chamado de parte integrante do verbo, tá? Pronome integrante do verbo, o famoso PIV. E aí a gente vai perceber o seguinte, esse último, ó, como se estivesse caminhando no espaço, quem vai ajudar a gente nessa construção aqui é o estivesse, que é subjuntivo, né? Então, como se estivesse caminhando no espaço, há claramente, a partir desse subjuntivo, a construção de uma hipótese, como se estivesse. Não é certo que vai se sentir dessa forma, né? E se eu tenho ali a construção das hipóteses, a gente vai ter aqui uma conjunção subordinativa, com valor condicional. Wagner, então sempre tem hipótese com o C. Esse C vai ter valor condicional? Sim. Porque você tem uma somatória, vamos dizer assim, de ações que você, para que ele se sinta daquela forma, ele vai ter que se embrenhar, então a gente tem ali uma construção de um acúmulo, vamos dizer assim, de coisas para que aquela possibilidade se torne verdade. Antes de mais nada, ele tem que se embrenhar, né? Para depois se sentir. E depois se sentir como se estivesse caminhando, ele não está. Beleza? Então vamos lá. Há dois casos de pronome reflexivo? Não. Wagner, me dá aí um exemplo de pronome reflexivo. Vou te dar até dois. Ó. O primeiro, se a gente imaginasse o seguinte. Eu vou usar o C. Espera aí para a gente ficar feliz aqui. E aí, porque eu sei que é um problema de vocês, né? Opa, vai, volta. Ele se cortou hoje, por exemplo. Ele se cortou hoje. Esse C é reflexivo porque eu tenho a ideia de que ele
cortou a si mesmo. Né? Ele praticou a ação nele. Então, ó, a si mesmo. Certo? E o segundo exemplo, que vai ser o recíproco, né, quando a gente tiver a noção de reciprocidade, a gente teria, por exemplo, o seguinte: eles se abraçaram longamente. Se abraçaram longamente. Nesse caso aqui, você vai entender que esse se tem valor recíproco, mas continua sendo reflexivo recíproco. E a gente vai trabalhar com a ideia de um ao outro. Ou seja, se A abraçou B, B necessariamente abraçou A. Né? Então, esse é o caso aqui que eu tinha relatado para vocês. Então, não serve para a gente. Uma das ocorrências se classifica diferentemente das demais, que apresentam, por sua vez, a mesma classificação, lógico, né? Diferentemente das demais, não, tudo bem. Então, essa alternativa está correta. Em uma das ocorrências, o C tem papel apassivador? Não, né? Papel apassivador seria se a gente tivesse, por exemplo, sei lá, aqui dá, ó, meteu-se a faca no pão. Aí a gente pode ter aquele bom e velho teste, né? A gente joga para a voz passiva analítica e a gente tem que a faca foi metida onde? No pão. Então aqui eu faço o teste e percebo que eu tenho voz passiva, beleza? Então nossa resposta tem que abarcar somente a afirmação número 2. Se apenas a afirmativa 1 estiver correta, errado. Se apenas a 2 estiver correta. Nossa resposta, então, vai ser letra B de quê? Letra B de bola de fogo, letra B de boletos. Fechou? Então, aqui era uma análise, era uma questão de análise, eu diria simples, mas simples no sentido de só analisar isso, ainda que não seja simples fazer essa análise dependendo do momento. Treinem muita partícula Q e partícula C, que costumam ser muito presentes na vida de vocês. Bora para a próxima questão? Vamos lá, sem mais delongas. Temos o seguinte, ó, o texto se classifica eminentemente. O que significa dizer eminentemente? Ó? Prevalecentemente, tá? Então a ideia de que prevalece o quê? Como? Narrativo? Não, ele só tem um pedacinho narrativo lá. Descritivo? Também não. Jornalístico? Não, ainda que seja discutível, tá? Dissertativo expositivo? Não. Ele é um texto claramente dissertativo, argumentativo. Para ser mais específico, e por isso que eu digo que essa é da história do jornalístico aqui pode pegar, o texto é um artigo de opinião. Ele não é um texto dissertativo argumentativo. Ele é um artigo de opinião. É diferente. Por que é diferente? Porque o texto dissertativo, presta atenção aqui nessa diferença que eu vou te explicar, tá? E por que daria para a gente tentar anular essa questão. Texto dissertativo argumentativo, ele é um texto de caráter mais científico, em que o objetivo é comprovar a tese. Objetivo de comprovar a tese. Não quer te convencer de absolutamente nada. By the other side, ou seja, por outro lado, eu sei que não é assim, tá, gente? A gente vai ter o seguinte, o artigo de opinião, por outro lado, é o quê? Ele é um texto persuasivo. É o texto persuasivo clássico. E significa dizer que o objetivo de te convencer. E aí a gente percebe, inclusive, várias marcas que nos levam a isso. Por exemplo, a ideia, uma das marcas mais clássicas de um artigo de opinião, de textos persuasivos, é utilizar estratégias que te comovam daquela situação. Então ele vai falando de famílias desabrigadas. Ele vai falar, por exemplo, que eles tentaram tirar pessoas das casas durante o ápice da pandemia, ou seja, é tudo para chamar sua atenção e mostrar para vocês uma certa noção de quê?
de revolta, tá? Por que a gente poderia brigar aqui com essa história do jornalismo? Porque o artigo de opinião é um texto jornalístico. Mas o texto jornalístico não é argumentativo por natureza. São alguns deles que são, tá? Então, beleza, fechou. Bora que só bora. Respostinha o quê? Realmente, letra A de amor, A de aninha. Vamos em frente, meus jovens. Jogamos aqui e vemos o seguinte. Em vaga-lumes, o plural foi feito corretamente, segundo a norma culta. Vale lembrar para vocês que aqui a construção é a seguinte, ó. Deixa eu jogar aqui pro canto, para vocês entenderem. Eu gosto muito de explicar a palavra vaga-lumes. Então, ó, vaga-lumes. Certo? O que vai acontecer? A ideia de vaga vem do verbo vagar. Ou seja, lumes significa luz. Então, vaga-lumes, na verdade, nada mais é do que luzes que vagam. Ou seja, elas estão num lugar, depois estão no outro. Certo? Por que o plural vai ser só vaga-lumes e não vagas-lumes? Porque sempre que você tiver palavra formada, presta atenção aqui, ó. Palavras formadas por verbo mais substantivo, formando todas elas um substantivo só, a gente vai entender que o único elemento desses que vai variar é o substantivo. Só ele varia. Beleza? Então ele quer que a gente olhe aqui e pense o seguinte. A gente tem que achar uma alternativa, ó, nesse âmbito. Acho tão bonito quando a pessoa fala. Nesse âmbito, assinale a alternativa em que, observando-se igualmente a concordância nominal, isso não tenha ocorrido. Ou seja, ele quer uma que esteja errada. Né? Ele está te dizendo que uma está certa e ele quer exatamente a oposição. Ou seja, uma que não deveria ter sido feita da forma como foi. Beleza. A gente vai entender aqui o seguinte, ó. Foguetes vermelho sangue. O que vai acontecer aqui? Vermelho sangue não vai variar em nada. Por quê? A ideia primeira é a seguinte. Sempre que o segundo elemento, quando é cor, né, porque aqui o problema é cor, a gente vai imaginar o seguinte. Se for cor e o termo determinante, esse aqui é o termo determinante, for uma palavra que existe na língua e foi reaproveitada, vamos dizer assim. Como assim reaproveitada? Vai. É basicamente você pensar o seguinte. Sangue é um elemento que existe, é um substantivo que já existe. Você usa esse substantivo para qualificar o vermelho. Então, a palavra já existe, tá? O determinante já existe, ou seja, foi um reaproveitamento? Foi um reaproveitamento, tá? O que a gente vai ter? Então, nesse caso, se ele já existe, não varia. Que é exatamente o que a gente vai ver em outro momento aqui, ó. Foguetes verde claros. Perfeito. Porque a cor é sempre verde, tá? O claros é que vai fazer a concordância com foguetes. Aí aqui a gente tem o seguinte, cores cujo determinante seja o quê? Um adjetivo. Aí só o adjetivo varia. Como aconteceu aqui. Beleza. Foguetes azuis. Perfeito. Por quê? A palavra azul é uma palavra que designa exclusivamente quem? Uma cor. Ou seja, a palavra azul não nomeia absolutamente mais nada na língua. Certo? Então ela vai variar. Porque azul é só cor. Então eu vou dizer carros azuis. Eu vou dizer, por exemplo, casas azuis. Perfeito. Porque a palavra azul é o nome de uma cor. Exclusivamente. Beleza? Designa só a cor. Então, varia. A letra D está correta também. Por quê? Foguetes laranja. Opa, qual é o detalhe? Laranja já existe. Entenda o que eu quero dizer com já existe, tá, gente? Designa outras coisas. Então, não varia. Olha lá de cima para a gente pensar.
Não varia. Agora, acredito eu que fique claro na sua cabeçola por que a letra E é a alternativa errada. Foguetes rosa. Rosas, né? No caso aqui, como ele colocou. A palavra rosa já existe? Já. Inclusive é inspirada na flor para nomear a cor, né? Então, ó, foguetes rosas. Rosa já existe. Então, se rosa já existe, logo é invariável. E aí, automaticamente, respostola, letra E. De eu amo. Beleza? Então, esses plurais de cor, você vai basear nisso aqui, tá? A ideia básica é essa. Se a palavra já existe, ela é invariável se ela está modificando uma cor. Fechou? Bora pro texto! Vamos lá, que é o segundo texto, que é o texto do tamanho de um bonde. Então eu vou lê-lo direto, e lá na hora das questões a gente dá uma comentada ao outro. Se bem que eu vou tentar me controlar, porque está falando de literatura, está falando de Fyodor Dostoiévski, né? Chama-me de psicólogo. Chamam-me de psicólogo. Não é verdade. Sou apenas realista no sentido mais elevado, ou seja, retrato todas as profundezas da alma humana. O pensamento do escritor russo Fyodor Dostoiévski, nascido em 11 de junho, 11 de novembro de 1821, encontrado em seu caderno de notas de 1880, traduz as buscas desse que é considerado um dos principais autores e pensadores do século XX, do século XIX. E é realmente absurdo. Ele morreu em 1881. Pesquisadores consideram que o autor continua atual em 2021 ao tratar de temas como compaixão, ética e empatia. Tratou dos pobres, humilhados e desvalidos. Eu sou muito suspeito, porque eu super recomendo a leitura do Dostoiévski. Entre as obras mais conhecidas de Dostoiévski, há clássicos da literatura mundial, como Crime e Castigo, que é muito bom, é um dos meus preferidos. O Idiota, que é o meu preferido dele. Os Demônios, não li ainda. E Os Irmãos Karamazov, é muito longo, eu nunca consegui terminar. Ele é um intérprete da alma humana. Ele percebia as contradições do mundo, o individualismo, e perguntava se existia um princípio moral que, de alguma forma, possa se estruturar a vida, né? Se existe um princípio moral que, de alguma forma, possa se estruturar a vida. Fez sentido. Explica o professor Leonardo Gelman, do Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, a UF. Vamos lá, vamos seguindo. O pesquisador explica que o autor russo pode ser considerado atemporal por tratar dos principais sentimentos humanos, confrontando o leitor. Então, muito cuidado, caro leitor. Qualquer um de nós que for lê-lo daqui a 50 anos, ou que leu no século passado, vai se deparar com essa experiência do confronto sobre o que nós somos, também daquilo que nós não efetivamos e talvez pudéssemos ser. Gelman esclarece que existe uma teatralidade muito forte na obra de Dostoiévski, que trata de questões e dilemas éticos. 200 anos após o nascimento dele, vivemos hoje um momento muito conturbado no mundo. Ele é absolutamente atual, porque trata desse cenário humano. Então você está vendo que é um texto bastante informativo, né? Se eu vou fazer só essa primeira paradinha aqui. Né? É um texto bastante informativo, é um texto que traz muitas informações sobre o Dostoiévski, junto com a análise por parte de um especialista da obra desse rapaz. Beleza? O romance Crime e Castigo, de 1866, é o livro mais emblemático de Dostoiévski, considerado pelos críticos como a sua obra-prima. É um baita de um livro mesmo, tá, gente? Neste romance, o autor desperta a expectativa de seus leitores, fascinados com o destino de Raskolnikov, estudante e homicida perseguido pela memória de seu crime. As dúvidas o atormentam, e as conversas com o comissário de polícia são infernais. E, por fim, ele confessa o crime a uma prostituta, que lhe mostra o caminho do arrependimento por intermédio da fé cristã. Tem muita coisa de moralidade, tá, gente? O autor consegue delimitar os intrincados problemas de liberdade da ação humana
e sugere a possibilidade de redenção pelo crime. Certo? Neste livro, Dostoiévski, com base em dados reais, constrói uma inquietante parábola de culpa e punição. Separamos algumas frases comentadas desse fenomenal romance. Inclusive, sabe-se que ele foi preso, inclusive, né, assim, ele é mandado para a Sibéria, na Rússia, né, assim, ele vai cumprir pena, então ele tem um conhecimento, notas do... Como é o nome daquele negócio aqui embaixo? Meu Deus do céu. Perdi a palavra. É a idade, chegou, gente. Notas do Subsolo. É genial, é um livro bem autobiográfico. Tem muitas experiências interessantes nos livros dele, tá? Eu não consegui me segurar. Vamos lá. Vamos ver as frases. Na obra Crime e Castigo, algumas frases se tornaram célebres, como o erro é uma coisa positiva, porque por intermédio dele é que se descobre como... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Como se ajustar... peraí, eu passei, foi demais. Gente, peraí que... Caiu tudo aqui. Pronto. Como ajustar as coisas. Desde cedo somos programados para achar que o erro é ruim. Toda criança descobre que admitir o erro significa pagar por ele. É por isso que poucas culturas aceitam o erro como benefício para aprender com ele e revelar a verdade. Mas o que é a verdade? O conceito de verdade como revelação pode ser encontrado entre os empiristas e teólogos. Então a gente tem muita gente, né? Os empiristas defendem que a verdade representa aquilo que imediatamente se revela ao homem. Os teólogos, que a verdade é a evidência manifestada nas coisas e que o princípio de todas as coisas é Deus. A filosofia procura, desde suas origens, a verdade diante do erro. Um exemplo de que o erro não é necessariamente negativo é contado pela insistência de Thomas Edison, inventor da lâmpada. Sua principal descoberta lhe deu muito trabalho, e de erro em erro descobriu finalmente o fio de algodão carbonizado que sublimou os erros cometidos antes com a ideia luminosa, acesa em 21 de outubro de 1879, há 136 anos. Tem aqui uma brincadeirinha com a linguagem, né? Assim, ele descobriu a lâmpada, então, a ideia luminosa, e aí daí vem aquela história da lâmpadazinha quando você tem uma ideia, certo? Então aqui é uma revisita ao erro. É genial esse livro, e esse texto vale muito a pena você prestar atenção nele, tá? Então vamos lá, o que mais? O que mais que a gente vai ter aqui para finalizar? Outra frase conhecida é: aquilo que mais tememos é o que nos faz sair dos nossos hábitos. Ninguém nasce com um manual de instruções para a vida. Apesar de todos os conselhos úteis dos pais, professores e pessoas mais velhas e mais experientes, cada um de nós deve fazer o seu próprio caminho no mundo, fazendo o melhor que pode e, muitas vezes, fazer algumas coisas erradas. Bagunçar algumas vezes... Então, olha só que coisa legal, né? Bagunçar algumas vezes... Cadê? Me perdi. Bagunçar algumas vezes não é pecado. Mas, se você ficar com receio de mudar hábitos com comportamentos tipo deixa eu ver se consigo, você vai perder, né? Você vai perder muitas oportunidades pelo receio de sair dos hábitos convencionais. Você ficou aborrecido e frustrado porque as suas escolhas causavam tristezas? Vá em frente, porque aquilo que tememos pode mudar o rumo da estrada que você está habituado. E sair da estrada habitual pode ser o caminho de luz que necessita para ser feliz. Esse finalzinho aqui é meio coach, né? Então, beleza? Pegou a visão aqui? Bora para a questão? Deu para entender sem problema nenhum? Belezinha, tranquilamente. Todo mundo conseguiu entender? Então, bora que só bora. Vamos lá. Neste romance, o autor desperta a expectativa de seus leitores, fascinados com o destino de Raskolnikov, estudante e homicida perseguido pela memória de seu crime. Perfeito. Né? Então, ele vai falar sobre isso aqui. Ó. A vírgula foi empregada para... Veja aqui, o elemento que eu acabei de destacar para vocês é uma explicação sobre Raskolnikov, tá? É uma explicação. Se você tem uma explicação de um substantivo, presta atenção, ó, substantivo, isolada por vírgula, e normalmente ela vem dessa forma, e não é uma oração, tá, gente? Isolada por
vírgula. A gente só tem uma possibilidade. O nome dessa criatura é o quê? Ah, que coisa linda. Aposto explicativo. Certo? Então, ó, essa vírgula ali, inclusive, é obrigatória, tá? Logo, de primeira, nossa resposta é letra A de quê? A de amor, A de Aninha. Será que era adjunta adverbial deslocado? Não, porque para ser adjunta adverbial, não poderia estar se referindo a substantivos. Adjuntos adverbiais nunca se referirão a substantivos, tá? Então aqui não dá para ser porque, ó, não dá para ser porque se refere, não se refere a verbo. Separar oração subordinada adjetiva explicativa. Também não, porque ó, não tem verbo. Né? O homicida pensa que ok. Aqui a gente vai dizer que ó, não é oração. Não é uma oração. Ok? Então, se não é uma oração, não tem para onde a gente fugir. Não é oração. Separar elementos com a mesma função sintática. Não. Né? Porque, ó, fascinados com alguma coisa, isso aqui é um complemento nominal, e aquele outro lado ali não é um complemento nominal, tá? Separar oração coordenada também não serve. Adversativa? Tá se opondo? Não, né? Então, pelo mesmo motivo, ó, não é o quê? Não é oração. Então, nossa respostola vai ser realmente letra A de amor, A de quê? A de Aninha. Certo, manos? A nossa noção é a seguinte. Vamos em frente. Bora para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, penúltima questãozinha deste momento juntos. De acordo com pesquisadores, Dostoiévski continua atual após 200 anos de seu nascimento. Isso se dá por quê? Ele aprendeu com os próprios erros e mudou sua vida? Não, né? Isso aqui, inclusive, quem mudava com isso, né? Os personagens. Não era o Dostoiévski, tá, gente? Ó, os personagens. Ele enfrentou seus medos e desafiou seus inimigos? Também não. Tá, gente? Isso aqui claramente é uma proposta da obra. Proposta para os personagens. Então vamos ver a próxima. Ele analisou e compreendeu a essência da alma humana. Perfeito. Nossa resposta realmente vai ser letra C de caraca, moleque, que dia que é isso? Toca um pagodinho só para começar, porque aqui, ó, esta era a temática do autor. Fechou? Vamos ver as outras, o que tem de errado nas outras? Vamos lá. Ele revela os desejos mais íntimos dos indivíduos marginalizados. Os desejos. Eu diria que essa poderia ter até um pouquinho mais certa, desde que não fossem desejos, mas os sentimentos dos marginalizados. Aí a gente poderia até dizer que aceitava, né? Ele estudou os pobres, humilhados e desvalidos. É isso que faz ele ser atual? Não, né? Ainda que os pobres, os humilhados e desvalidos fossem não causa do estudo, mas os personagens dele. Mas não é por isso que ele se destaca. É porque ele conseguia, naquela época, falar de coisas que permanecem muito importantes, né? Continuam muito atuais, ou seja, as pessoas, a gente continua tentando compreender a essência humana, seria basicamente essa ideia, né? E ele era mestre em fazer isso. Esta é exatamente a ideia. Então, quando a pessoa lê esse segundo texto, ela vai se colocar naquela posição de análise, vai se colocar naquela posição de observação. Fechou? Então, bora para a última questão. Vamos para a última questão juntos aqui, misturados. E nossa última questão é a seguinte, olha só. Entre as obras mais conhecidas, Pipipipopopó, da liderança, como Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, se trocarmos o verbo haver, então vamos ver aqui, ó. Se trocarmos o verbo haver, ó, há clássicos da literatura mundial, pelo existir na oração em destaque, é essa oraçãozinha aqui, tá? Teríamos, fazendo a devida correlação, a seguinte conjugação verbal. Lembra vocês um fato importante, ó. O haver existencial
ele é impessoal. Beleza? Por outro lado, o existir, ele é pessoal. Ou seja, ele sempre vai ter o quê? Sempre vai ter sujeito. Sempre vai ter sujeito. Então, aquilo que lá em cima é objeto direto do verbo haver, do verbo existir vira sujeito. Então aqui, ó, entre as obras mais conhecidas de Dostoiévski, há clássicos da literatura mundial. Isso aqui é objeto direto do haver. Só que quando eu trocar pelo existir, vai virar o quê? Sujeito. Então, ó, entre as obras mais conhecidas de Dostoiévski, existiu clássicos? Não, por quê? Esse existiu precisa fazer concordância com clássicos. Tá? Aí aqui a gente vai pensar o seguinte, ó, o verbo a é presente. Esse aqui também a gente percebe que está no pretérito. Mas ele está falando correlação, né, conjugação verbal. Entre as obras mais conhecidas de Dostoiévski, existe, o tempo verbal está certo. Só que aqui tinha que ser o quê? Existem clássicos. Fechou? Entre as obras mais conhecidas, existiram clássicos. Aí mudou completamente o sentido, porque eles deixaram de existir. Então o problema aqui é o pretérito e não a conjugação, né? A concordância. Entre as obras mais conhecidas de Dostoiévski, existirá futuro. Opa! Haverá e também tem a concordância, né? Então a única que nos resta como resposta possível, tanto com relação ao sentido quanto com relação à concordância é, entre as obras mais conhecidas de Dostoiévski, existem clássicos da literatura. Perfeito. Por quê? Clássicos da literatura mundial, como eu acabei de dizer a vocês, é o quê? O sujeito da oração. Fechou? Pegou a visão junto comigo aqui? Então, é isso. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Gabaritinho letra E é o amor. E aí eu quero te fazer um convite gigantesco. Se você, porventura, ainda não se inscreveu no meu canal, não sei se você já sabe da existência dele, mas se não souber, eis o momento, se inscreva, Prof. Bola de Fogo. Tem muita coisa boa por lá. E se você resistiu até hoje ao meu Instagram, ele aqui, @ProfWagnerSantos. Beleza? Quero te agradecer imensamente pela sua presença. Dizer que é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. E dizer que a gente volta logo. Espero ter ajudado, espero ter conseguido captar o que vocês tenham me dito, mas a gente tem uma certa experiência, a gente imagina aquilo que vai causar um crashzinho na cabeça de vocês. Beleza? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Vocês são sensacionais. E a gente se vê por aqui. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E eu não tem jeito. Fui.